O Cavaleiro Verde. Você já assistiu? Olha, vou te dizer que é um filme esteticamente lindo. E hoje vamos abordar um pouco sobre os seus símbolos. E não esqueça de nos ajudar deixando o seu like, compartilhando, inscreva-se para acompanhar nossos vídeos e ative o sininho. The Green Knight, ou O Cavaleiro Verde, teve a sua estreia em julho de 2021. Inspirado no romance Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, datado do século XIV com um autor desconhecido. Foi dirigido por David Lowery, mesmo diretor de Sombras da Vida. O longa é tipo um filme épico de fantasia, só que meio doidão. E nele nós conhecemos Gawain, sobrinho do rei Arthur. Gawain é interpretado por Dev Patel. Ele é um jovem meio beberrão, meio mentiroso, meio inconsequente, mas no dia de Natal acaba se vendo em frente a um desafio, ou um jogo, que iniciará uma longa jornada em sua vida. No decorrer da história, vamos nos deparar com muita maluquice durante as 2 horas de filme. E se você é daqueles que gosta de pensar sobre as metáforas dos filmes, provavelmente vai gostar desse. O longa tem uma fotografia muito bonita, e uma música que conversa muito bem com a atmosfera da obra. Bom, O Cavaleiro Verde foi muito elogiado pela crítica, e talvez você possa dar uma chance para elogiá-lo também. Bom, já de antemão vamos deixar claro que não conseguiremos abordar todo o simbolismo que surge no filme, mas vamos tentar ao menos falar sobre o básico. Logo de cara já temos uma definição do personagem principal, Gawain, ou ao menos parte dela. Bom, isso depois de uma breve apresentação para dizer que aquela história não é sobre o rei Arthur. Enfim, em meio a cortes podemos perceber ao fundo um lugar que começa a pegar fogo aos poucos, o que deixa tudo meio sem muito sentido. Até que começamos a ouvir vozes e gritos e então surge um casal. Uma mulher que monta em um cavalo e um homem que saca sua espada e parte em direção ao fogo, o que pode indicar algum tipo de guerra ou ataque. Então a câmera, em um movimento de recuo, atravessa uma janela para dentro de um local no qual Gawain dorme profundamente. Então é acordado pela garota com quem se relaciona com um balde d'água na cara. O filme trabalha muito com essa relação de tempo, de ir e vir para descrever possíveis situações, e aqui pode ser o caso. Tendo em vista que tudo acontece normalmente após este momento, talvez a guerra ao fundo sequer estivesse acontecendo naquele momento, mas ali há de fato uma separação daquele que vai e o que não vai para a guerra. Também tem uma parada com as botas dele, mas isso a gente deixa pra lá. Outra coisa que nos aparece no início do filme é o protagonista como um mentiroso, ao menos para sua mãe, quando ela lhe pergunta onde ele estava e ele afirma que estava na missa. No entanto, é impossível esconder o seu cheiro de álcool. E aqui podemos pensar talvez nessa ambiguidade na qual ele afirma ter ido para um lugar sagrado, sem conseguir dizer que na verdade estava fazendo o inverso disso. E agora vemos uma cena interessante. Nela, a mãe de Gawain diz estar indisposta para ir comemorar o Natal. No entanto, depois de ele insistir dizendo que é Natal, ela fala que haverão outros e isso parece indiferente, mas já falamos dessa parte. E em seguida ela lhe diz: vá, divirta-se e me conte o que ver. Bom, pensando bem, logo falaremos dessas 2 falas, mas calma que a gente chega lá. Seu filho então vai à festa e aqui vemos 2 coisas que acontecem ao mesmo tempo. Uma delas é todo o evento de Natal, no qual se encontra o rei Arthur, que é tio de Gawain, que o chama para próximo de si e deixa algumas dicas sobre o personagem também. Não se sabe sobre o pai de Gawain, e seu tio Arthur deixa claro que nunca foi próximo dele, e se arrepende por isso. Percebemos no protagonista essa constante, uma necessidade de se provar capaz, se provar herói, e ao mesmo tempo uma incapacidade de se ver nesse lugar, um constante afastar da possibilidade de assumir tais atos. E no longa acompanharemos isso mesmo, uma espécie de longo rito de passagem. Mas calma que talvez a gente nem chegue nessa parte. Em contrapartida, nós vemos a sua mãe em outro lugar com outras mulheres. Elas estão sentadas em volta de um círculo feito de galhos. É interessante porque, de alguma forma, isso lembra tanto as Nornas, da mitologia nórdica, que vivem em uma das raízes da Yggdrasil, e também as Moiras da mitologia grega. Todas elas lidam com a tecelagem, que traça o destino tanto dos deuses quanto dos humanos. Enquanto as Nornas também trabalham para manter a Yggdrasil verde e saudável, as Moiras fazem uso da roda da fortuna para tecer, o que nos permitiria traçar um paralelo aqui. Primeiro, o tal Cavaleiro
Verde que surge, que é um tipo de Groot épico summonado justamente pela mãe de Gawain. E toda essa relação de verde, de desmatamento e tal, é uma parada que obviamente é colocada na lógica do filme. E em meio ao ritual, ela cobre seus olhos com uma venda, justamente porque ela vê através dos olhos de seu filho, como ela mesma havia dito antes, lembra? Como nós falamos, esse filme também trata de um rito de passagem, e uma das questões é justamente a separação de Gawain e sua mãe. Por falar em Cavaleiro Verde, ele surge lá na festinha do Arthur de supetão, e entrega uma carta que a rainha lê falando sobre um tal jogo, que em suma é o seguinte: se existisse algum cavaleiro lá, corajoso o bastante para lhe causar qualquer dano que fosse, no entanto, seja lá qual fosse esse dano, aquele que o feriu deveria ir até a Capela Verde 1 ano depois, para receber exatamente o mesmo golpe deferido, e que esse tomasse a frente e o fizesse. Nesse momento, todos os cavaleiros ficam lá, parados, claramente temendo o tal jogo, mas Gawain, com sede de se tornar herói, toma a frente para cometer tal ato. Antes de desferir o golpe, o rei lhe avisa: não se esqueça que é apenas um jogo. No entanto, Gawain não compreende o jogo como algo que não se deveria levar tão a sério, e sim algo com o que ele não necessariamente precisaria lidar com as consequências. E então, em sua ânsia, corta a cabeça do cavaleiro em um só golpe. Mas aqui é a subversão de um mito cristão dos cefalóforos. Cefalóforo, no caso, é um santo que morreu como mártir, e meio que ele carrega a própria cabeça depois de morto, e assim acaba por assustar o próprio diabo. Aqui, aquele que seria um monstro ou o adversário, após perder a sua cabeça, ele próprio a pega do chão, e após dizer a Gawain, 1 ano, galopa dali em meio a risos sinistros, e o protagonista fica assustado. Aparentemente ele não entendeu o game direito. Bom, naquele ano ele se torna um herói mesmo, e histórias são contadas sobre como ele venceu a criatura. E o interessante é que durante esse ano a sua história é contada em um teatro de fantoches, fazendo uma espécie de roda da fortuna. Lembra que havíamos comentado? Tanto na mitologia quanto no tarô, essa roda diz o destino, de momentos, de estar por cima e estar por baixo, representando assim as mudanças da vida. Enfim, após esse um ano, fica claro que aquilo, apesar de render um título, não significou absolutamente nada para o personagem. Não houve uma mudança, não houve um amadurecimento, ele continuou exatamente o mesmo. E então chega as vésperas do Natal e ele precisa cumprir a sua parte no jogo. E até que ele saia para sua aventura, dá pra perceber que ele está meio perdido na vida, que não consegue compreender o valor real das coisas. Como, por exemplo, quando sua namorada questiona qual seria o sentido dele querer grandeza, sendo que ele já tinha em si a bondade, ou quando ela lhe pergunta o que faria se eles se casassem. Ele responde que daria para ela todo o ouro. Resposta essa que a decepciona. Bom, ele parte em rumo à capela, com sua manta amarela, seu machado, seu escudo, um cordão verde dado pela sua mãe para que ele estivesse sempre protegido, o que talvez esteja simbolicamente linkado com o cordão umbilical e alguns outros cacarecos. Pouco tempo depois de iniciar a sua viagem, ele tromba com um rapaz que acaba conversando com ele sobre ter tipo uma treta e todo mundo ter morrido. E toda uma história sobre a natureza fazer seu serviço sumindo com os corpos. O rapaz inclusive pergunta se Gawain é um cavaleiro, por parecer um. O protagonista não afirma, mas também não nega. Porventura, em meio ao papo e um comentário sobre a capela, o jovem sabe onde localizá-la e dá as coordenadas. Gawain só agradece e quer sair vazado, e é questionado pelo rapaz. A minha ajuda não vale nada pra você? E meio contrariado, ele lhe joga uma moedinha. Seguindo a dica do cara, ele acaba sendo pego em uma emboscada. E fica a dúvida, aquilo era mesmo uma emboscada ou era uma vingança? Vai saber. A questão é que o mesmo rapaz e mais dois o roubam e o amarram. E Gawain, ao ser pego, não reage. Inclusive, ele chora. E é interessante pensar em seu manto amarelo, que ao mesmo tempo que pode representar aquele que agrada a Deus ou até mesmo uma divindade, o que obviamente tem a ver com o sol e os mitos antigos, a cor amarela também pode remeter à covardia, por exemplo. Mas enfim, a primeira coisa que ele perde é o seu cordão verde, presente de sua mãe. E em seguida, reforçando a parada do cordão umbilical, ou não, o seu escudo é gravado de forma a deixar bem clara a imagem de Maria segurando Jesus na estampa. Até que o rapaz que o havia roubado pula no escudo e quebra no meio, separando os dois. E é isso, ele é amarrado e largado lá no chão e levam tudo que ele tinha, até o cavalo. E então, ao vermos ele no chão amarrado e inerte, a câmera gira lentamente em sentido horário, mostrando então ele morto no chão, o que seria um resultado claro de sua desistência, mas logo ela gira no sentido anti-horário.
voltando no tempo. E agora ele aparece lutando para se livrar das cordas. Bom, acredite, ainda tem muita coisa para falar. Dá até uma dorzinha no coração não poder falar tudo. Sobre os significados da cabeça, dos gigantes, da raposa, do machado e até da bota. Mas infelizmente já deu nosso horário. Mas comenta aí, vocês já viram o filme? O que vocês acharam? Bora conversar. Não se esquece de se inscrever e compartilhar.